O diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, afirmou nesta quinta-feira, 28, durante a entrevista coletiva sobre o relatório trimestral de inflação RPI, que o grau de repasse cambial para a inflação não é sempre uma constante. Ninguém deve se surpreender se um número diferir em relação a outro, dependendo da conjuntura, disse Viana, em relação aos cálculos quanto ao repasse. Questionado a respeito dos efeitos da greve dos caminhoneiros sobre a atividade, Viana disse que ainda não há dados sobre isso. A ideia é que o efeito principal seja temporário, de baixa para a atividade e de alta para a inflação, disse Viana. Segundo ele, isso tende a ser percebido no mês de junho. A partir do mês seguinte, a tendência é de efeitos menores. Déficit externo. O diretor de política econômica do Banco Central explicou que a forte redução da previsão de déficit externo em 2018 é explicada pelo dólar e a atividade econômica. A redução da estimativa de déficit em transações correntes reflete dinâmicas recentes de câmbio e atividade, disse. A projeção oficial do BC para o déficit em transações correntes neste ano caiu de US$ 23,3 bilhões. Estimativa feita em março, para os US$ 11,5 bilhões. A queda é de 50%. Entre os itens que explicam essa melhora, a expectativa de superávit da balança comercial ficou mais favorável ao Brasil e passou de US$ 56 bilhões para US$ 61 bilhões. Ao mesmo tempo, a previsão de rombo na conta de serviços caiu de US$ 38,1 bilhões para US$ 35,6 bilhões, sendo que o déficit das viagens internacionais diminuiu de US$ 17,3 bilhões para US$ 15 bilhões no ano. Por outro lado, a previsão de entrada de investimento direto no país IDP caiu de US$ 80 bilhões para US$ 70 bilhões. Uma redução de 12,5%. Apesar da queda, o diretor do BC preferiu ressaltar que a nova cifra ainda representa 3,6% do PIB. O valor, segundo Viana, propicia financiamento das transações correntes de forma confortável. Atividade. Carlos Viana de Carvalho afirmou que o primeiro trimestre do ano foi marcado por um crescimento da economia um pouco mais lento que o imaginado. Em função disso, conforme Viana, o BC decidiu revisar suas expectativas de crescimento para baixo. No RTE divulgado nesta quinta, o BC passou a projetar um crescimento de 1,6% para o Produto Interno Bruto, PIB, em 2018. Até então, a projeção era de crescimento de 2,6%. Viana citou ainda que o RTE desta quinta ainda não trouxe as projeções de inflação do BC para o ano de 2021. Isso porque o documento foi fechado antes da reunião da última terça-feira do Conselho Monetário Nacional, CMN, que definiu a meta de inflação de 3,75% para 2021, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Conforme Viana, o RTE de setembro já trará as projeções para o horizonte relevante mais amplo, que inclui 2021. Escolha da meta. O diretor de política econômica do Banco Central afirmou que a escolha da meta de inflação de 2021 não tem implicação para a condução da política monetária atual. Na última terça-feira, o CMN estabeleceu a meta de 3,75% para 2021, com margem de 1,5 ponto percentual, inflação entre 2,25% e 5,25%. O ano de 2021, no entanto, ainda não foi incorporado no horizonte relevante tratado no RTE desta quinta, já que o documento já estava finalizado. As projeções referentes ao ano de 2021 serão incorporadas no RTE de setembro. A ideia deste horizonte mais longo para fixação de metas pelo CMN é permitir a escolha sem que haja relação com o curto prazo,
explicou Viana. Viana afirmou ainda que a revisão promovida pelo BC na projeção do PIB de 2018, de alta de 2,6% para avanço de 1,6%, tem a ver, em parte, com os resultados da atividade no primeiro trimestre deste ano. O PIB no primeiro trimestre ficou aquém do que se vislumbrava,